Alô, alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, um vídeo espécie de pré-jogo, porque nessa quinta-feira temos Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo extremamente importante, embora seja a terceira prioridade de competição para o Flamengo, mas temos uma rivalidade, digamos assim. Óbvio que eu acho que essa rivalidade é muito mais do Atlético Mineiro com o Flamengo que com o Flamengo com o Atlético Mineiro. E óbvio que o Flamengo nunca entra em campo para perder, vai tentar ganhar. Embora a gente saiba que possivelmente o Felipe Luiz vai poupar alguns titulares e a gente vai trazer aqui o provável time e teremos novidades também na relação dos jogadores convocados por Felipe Luiz, porque tem reforço sendo relacionado pela primeira vez e podendo fazer sua estreia nessa quinta-feira. Quem será? Samuel Lino, Emerson Royal ou Saul? A gente vai contar no vídeo agora. E tem também uma ótima notícia envolvendo o futebol brasileiro. Lucas Paquetá está oficialmente inocentado. Saiu a decisão, tanto o jogador quanto o West Ham, seu clube, divulgaram nas redes sociais de maneira oficial, e a gente vai falar aqui, será que tem chance ele vir para o Flamengo agora que ele foi inocentado? Eu vi muita gente me perguntando isso nas redes sociais, e a gente vai trazer aqui quanto o West Ham deseja para negociar o jogador, e tem também Flamengo recusando proposta de quase 100 milhões de reais pelo zagueiro Léo Ortiz. Pois é, a gente vai revelar aqui de que time foi a proposta, se o Flamengo chegou a negociar, enfim, a gente vai trazer todos os detalhes envolvendo essa informação. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você hypar o vídeo, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral. Vou começar com o Lucas Paquetá, vou deixar o relacionado, o estreante ou possível estreia, para quando a gente for falar do provável time. Vou começar do Lucas Paquetá, oficialmente inocentado. Ainda bem que a justiça foi feita, teve uma investigação. Que bom que teve a investigação também, porque se teve investigação é sinal que eles encontraram indícios, e que bom que o jogador foi inocentado. Porém, galera, eu fico muito feliz com ter dado tudo certo com o jogador. Acho que é um reforço também para a seleção brasileira, porque esse jogador vai voltar a ser convocado, é um jogador extremamente importante. Fico feliz pela pessoa, Lucas Paquetá, fico pensando como ele não sofreu. Cara, você trabalhar, viver com um problema desse, a angústia, o lado mental, as noites sem dormir, fora o prejuízo que ele teve, porque, gente, sejamos francos, esse jogador estava praticamente vendido ao Manchester City. 2 anos atrás ele ia trabalhar com Pep Guardiola, ele ia ter essa oportunidade, e por conta dessa investigação o Manchester City desistiu. Por conta dessa investigação esse jogador provavelmente teve danos e deixou de ser convocado para a seleção brasileira em alguns momentos. Provavelmente o rendimento dele caiu bastante também com a camisa do West Ham. Eu lamento esse ponto. Não é só comemorar, eu acho que o jogador ele também tem que buscar, entre aspas, os seus direitos. E aí não sei como é que a justiça do atleta, os advogados do atleta vão pensar em relação a isso. Mas ainda bem que ele se libertou desse problema, porque, repito, você conviver com um problema desse é algo absurdo. Imagina, cara, quantas noites sem dormir que esse cara não teve. Deve ter sido terrível você conviver com esse problema durante 2 anos. Mas vamos falar agora daqui para frente. Muito torcedor do Flamengo está sonhando com o retorno de Lucas Paquetá por conta disso. Eu vou falar o que eu falei antes mesmo dessa inocência ter sido oficial. Não faz o menor sentido, com a inocência do Lucas Paquetá, o West Ham simplesmente liberar o jogador por 30, 35 milhões de euros. Pelo contrário, esse jogador é extremamente valorizado no mercado. Eu tenho certeza que vai ter clube querendo contratar o Lucas Paquetá pagando muito mais que esse valor. E, inclusive, isso é uma apuração que, na verdade, foi publicado primeiro pela mídia inglesa e eu confirmei. O West Ham, galera, pretende
vender Lucas Paquetá, se for vender Lucas Paquetá, por pelo menos 50 milhões de libras. Na ocasião, o Orlando City ia pagar 60 milhões de libras. Gente, 60 milhões de libras hoje dá em torno de, sei lá, 450 milhões de reais. Na boa, por que o West Ham iria liberar para o Flamengo por 30 milhões de euros, 35 milhões de euros? Não faz o menor sentido o torcedor rubro-negro pensar assim. E eu lamento para aqueles que estavam torcendo para ele ser punido, condenado, para ter uma chance maior de jogar no Flamengo. Isso não faz o menor sentido também no lado humano. Vamos ter um pouco de empatia. Lucas Paquetá, seja feliz, independentemente seja no West Ham, no Manchester City, se o Manchester City quiser contratá-lo novamente, ou no Flamengo. Eu quero que você seja feliz. Desfrute do seu momento, da sua felicidade. Dê um abraço na família, porque com certeza a família sofreu bastante também. Vamos falar agora da recusa da proposta ao Flamengo por Léo Ortiz. O clube que fez essa proposta foi o RB Leipzig, da Alemanha, que inclusive é do mesmo grupo do Red Bull Bragantino que o Léo Ortiz defendia antes de chegar ao Flamengo. E a informação publicada primeiramente pelo GE, que nós confirmamos que de fato teve a proposta há alguns dias, não foi essa semana, mas foi há alguns dias, segundo essa pessoa do Flamengo, a proposta foi de 12 milhões de euros, podendo chegar a 15 através de metas, ou seja, 12 mais 3 milhões em metas. É um valor fixo e mais outra parte em bonificação. O Flamengo recusou logo no primeiro momento, nem abriu conversas, nem abriu negociação, porque entende que Léo Ortiz é um jogador primordial ao técnico Felipe Luiz, e de fato está certo, né? Não é nem por conta da qualidade do Léo Ortiz, mas também da quantidade de zagueiros que tem hoje no elenco. O Flamengo hoje tem no elenco, vamos lá, Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, João Vitor e Cleiton. São 5 zagueiros. Cleiton vai sair no fim do ano. João Vitor é uma jovem promessa, tem uma qualidade absurda, inclusive eu acho que deveria ser titular nessa quinta-feira contra o Galo. É uma qualidade absurda, mas é muito cedo para você deixar esse jogador como titular absoluto ou um reserva imediato. Danilo, a gente sabe que vive tendo problemas físicos e não é culpa do Flamengo. É um jogador com idade avançada que está enfrentando um calendário que ele nunca enfrentou anteriormente. Nem nos tempos de futebol brasileiro com a camisa do Santos, o calendário exigia tanto dos atletas como exige atualmente. E aí tem Léo Ortiz e Léo Pereira, que hoje é a dupla titular, sem sombra de dúvida. Gosto muito do Danilo, mas Léo Ortiz e Léo Pereira não tem que deixar a zaga titular. Aí você vai vender o Léo Ortiz, sendo que o Flamengo tem necessidade zero de receita com venda de jogador. Não faz o menor sentido vender. Fez certa diretoria em recusar e está certo, independentemente do valor que chegue. E eu penso mesmo sobre o Léo Pereira, tá? Se chegar uma proposta para ele desse valor, eu acho que o Flamengo também tem que recusar, porque hoje é a dupla titular absoluta. Então, parabéns ao Flamengo pela decisão de recusar essa proposta. Vamos agora falar do provável time, mas antes tem novidade na lista de relacionados. O espanhol Saúl está relacionado. Ele deu uma entrevista à imprensa espanhola dizendo que ia para o jogo. Eu fiquei com isso na cabeça. E quando eu fui apurar no Flamengo, estava certo. Ele vai mesmo para o jogo. E por que chama a atenção? Porque o próprio Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, disse que ele ainda precisava de um tempo para treinar com bola, porque fisicamente ele estava bem, porque já vinha treinando à parte, enfim, é um cara muito dedicado, é atleta na essência da palavra, mas tinha que treinar mais com bola. E aí, de repente, ele vai relacionado. Por quê? O jogador pediu, pelo que me relataram no Flamengo, porque estava extremamente ansioso, animado para fazer parte desse momento, de ser relacionado para um jogo. E aí, o Felipe Luiz vai relacioná-lo. E o provável time do Flamengo, e eu acho que está certo, tá, gente? Eu não vou ser engenheiro de obra pronta, se o Flamengo poupar, perder, for eliminado, vou reclamar. Não vou reclamar. Eu acho que o Flamengo tem que focar no Brasileiro, na Libertadores e deixar a Copa do Brasil como terceira
prioridade, digamos assim, como o BAP já disse, como o Felipe Luiz já disse, como o José Butto já disse. Então, não vejo nenhum problema em poupar. Mas levando em consideração que Pedro e o Alacian estão suspensos para o jogo contra o Ceará no final de semana pelo Brasileiro, eu começaria com esses dois. E o meu time seria Rossi, Varela, e aí eu pouparia um dos zagueiros, ou Léo Ortiz, ou Léo Pereira, botaria João Vitor, e aí, enfim, seria a minha dupla de zaga. Na lateral esquerda eu botaria o Vinha, tá? Para dar minutagem a ele. Dupla de volante, Alan Everton Araújo, pouparia o Jorginho, porque vem numa sequência muito grande de jogando durante muito tempo, 90 minutos. Arrascaeta, a gente sabe do problema físico dele, eu não botaria o Gonzalo Plata para fazer a função dele. Luiz Araújo de um lado, o Alacian do outro e o Pedro centralizado. Esse seria o meu time. Agora eu quero saber de vocês, qual seria o time de vocês para pegar o Atlético Mineiro daqui a pouco pela Copa do Brasil. Pode comentar à vontade. Tamo junto, um abraço, fui!